Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje a gente vai fazer um teste de ansiedade, para você descobrir o seu nível de ansiedade e tudo o que te incomoda hoje. Presta atenção, você precisa nesse momento pegar papel e caneta, porque eu vou compartilhar a tela aqui com você e as respostas de pouquíssimas perguntas que eu vou fazer específicas para você vai te dar o seu nível de ansiedade no final desse vídeo. E num segundo momento, de acordo com o seu nível de ansiedade, você vai ter acesso a um outro vídeo para você entender o porquê que você está nesse nível de ansiedade e o que fazer se você está em determinado nível de ansiedade. Então, qual que é o passo a passo? Primeiro, você faz o teste, descobre o seu nível de ansiedade, de acordo com as perguntas específicas que eu vou fazer para você, e você vai anotar aí. E num segundo momento, você vai entender os tipos de ansiedade. Beleza? Então, presta atenção que eu já vou compartilhar a tela aqui com você. Então vamos para o nosso teste de ansiedade. A gente vai ficar nessa tela aqui, certo? Vou deixar o pequenininho aqui e eu quero que você olhe. Raramente a pontuação é 0. Poucas vezes a pontuação é 2. Frequente a pontuação é 3. Quase sempre a pontuação é 4. Ou seja, eu vou fazer perguntas para você. Isso não precisa escrever a pergunta. Apenas escreve a pontuação depois que refletir sobre a pergunta que eu fiz, tá? Então eu vou fazer a pergunta do tipo, uma pergunta aleatória aqui, tá? A gente já começa, não começou ainda. Eu vou fazer a seguinte pergunta: você costuma comer para controlar a ansiedade? Você desconta na comida? Aí você vai pensar sobre isso e colocar raramente, poucas vezes, número 2. Ah, é frequente, então você coloca o número 3. Quase sempre você coloca o número 4. Ao final do teste, você vai somar e você vai saber, vai descobrir o seu nível de ansiedade. Beleza? Então, vamos começar agora. Eu vou deixar nessa tela aqui para você entender a pontuação. Reflita sobre a pergunta que eu vou fazer e coloque a resposta aí no seu papel. Vamos começar com essa pergunta, tá? Começando agora. Você costuma comer para controlar a ansiedade? Você costuma descontar na comida para controlar a ansiedade? Sim ou não? Raramente, poucas vezes, frequentemente ou quase sempre? Responde aí. Pergunta número 2. Costuma ter falhas de memória? Pergunta número 3. Costuma ter pensamentos negativos? Pergunta número 4. Sensação de falta de ar. Costuma ter sensação de falta de ar? Pergunta número 5. Fica sem comer por causa da ansiedade? Você deixa de comer quando você está com ansiedade? Pergunta número 6. Evita situações por medo? Pergunta número 7. Tem dificuldade para dormir? Pergunta número 8. Você tem uma sensação de angústia ou apreensão? Pergunta número 9. Não consegue se concentrar com facilidade? Pergunta número 10. Você sente inquietação? Pergunta número 11. Você tem episódios de taquiardia, que é o coração acelerado? Pergunta número 12. Tem a sensação de esgotamento mesmo ao acordar? Pergunta número 13. Sensação de aperto no peito? Pergunta 14. Chora sem motivo específico?
Pergunta número 15. Tomar decisões é difícil para você? Você sempre demora para fazer as coisas? E última pergunta. Costuma olhar o lado ruim das coisas? Pergunta 16. Costuma olhar o lado ruim das coisas? Agora, nesse momento, eu gostaria que você somasse. Soma aí na sua folhinha quanto que deu, porque eu vou te mostrar agora qual nível que você pode estar de ansiedade, certo? Compartilhando a tela aqui com você de novo. Se para você deu entre 0 e 32, você tem ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade normal, certo? Quando a gente fala ansiedade, a gente precisa entender que a ansiedade é uma reação natural e instintiva do ser humano, tá? Então, você pode estar um pouco mais preocupada que o normal em alguns momentos, você sente um frio na barriga em momentos importantes, mas logo passa. Presta atenção nessa frase. Logo passa. Você vai fazer uma coisa nova, vai ir num ambiente novo, você sente um friozinho na barriga, você sente uma sensação desconfortável, só que é uma questão normal, porque é um ambiente novo, uma nova rotina, talvez. Então, os sintomas, quando esporadicamente aparecem, eles não são intensos. Essa ansiedade é considerada normal porque somos seres emocionais, somos seres humanos, certo? Lembra daquela vez que você foi conhecer, lá na adolescência, talvez, aquela sua namorada, aquela sua, talvez, ex-namorada, que você sentiu aquele embrulho na barriga, aquela sensação de frio. Então, essas sensações, de acordo com momentos esporádicos, que não é uma sensação tão intensa, e novamente é esporádica nesses momentos, é uma ansiedade normal, certo? Agora, se a sua pontuação deu entre 32 e 48, você está passando por um momento ansioso. O que é um momento ansioso? É muito parecido com a ansiedade, presta atenção. É muito parecido com a ansiedade normal, mas os sintomas são mais intensos. E isso começa a atrapalhar a sua vida. Esses sintomas são mais intensos, ou seja, eles também são esporádicos. Esses momentos ansiosos, eles são esporádicos que você vem vivendo. Pô, vamos pegar o exemplo de novo de conhecer alguém. Você vai lá conhecer alguém, só que o sintoma é mais intenso. Às vezes o sintoma chega até te travar num primeiro momento, certo? Ou seja, ele é muito parecido com a ansiedade normal, só que os sintomas estão mais intensos, já estão começando a atrapalhar a sua vida, certo? Então aqui você já tem que começar a ter um alerta, porque essa ansiedade já começa a não ser normal. Essa ansiedade você já precisa começar a atuar com algumas abordagens, algumas técnicas de controle emocional, que a gente tem aqui no canal também, para você evitar que suba de nível esse momento ansioso. Aí, se a sua pontuação ficou entre 48 e 64, você está passando por um momento ansioso intenso. Presta atenção. O que é um momento ansioso intenso? É frequência alta dos sintomas, mesmo sem motivo aparente. Olha só. Enquanto na ansiedade ou no momento ansioso você tem alguma preocupação, tem algum evento que vai acontecer, ou está acontecendo alguma coisa desconfortável, alguma questão financeira, você sente a ansiedade ou sente um momento ansioso mais intenso, sente um momento ansioso com um pouquinho mais de sintomas, no momento ansioso intenso, quando acontece essas coisas, você sente o sintoma. Só que, quando tá tudo bem na sua vida, essa pessoa também está sentindo ansiedade. Sabe aquela ansiedade que tá tudo tranquilo, parte financeira, parte de relacionamento, trabalho, até que tá indo, né? Às vezes você não gosta do trabalho, mas até que tá indo, e você tá tendo ansiedade. Ou seja, sem um motivo aparente, você tem alta intensidade dos sintomas. É aquela pessoa que sente o aperto no peito durante vários dias. Ela sente a falta de ar também durante vários dias. Ela tem episódios de choro com frequência, semanas, meses assim. Você percebe que, então, no momento ansioso intenso, não está dependendo de um evento, não depende de um evento acontecer, é um sintoma intenso e constante na vida dessa pessoa. É um momento ansioso intenso se a pontuação está entre 48 e 64. Só que existe um nível um pouquinho maior que esse. Um pouquinho maior que esse, que se chama crise de ansiedade. O que é a crise de ansiedade? A crise de ansiedade é alta intensidade de vários sintomas ao mesmo tempo e uma curta duração.
Não existe como o corpo ficar dias sem parar em ansiedade, em crise de ansiedade, desculpa, ou horas em crise de ansiedade. Você fica uma alta intensidade de vários sintomas ao mesmo tempo, só que é uma curta duração. É 15, 20 minutos no máximo. E quem já passou por uma crise sabe muito bem do que eu estou falando. Quem já passou por uma crise sabe que é desesperador. Às vezes a pessoa vai para o hospital porque ela tem uma sensação que vai morrer. Só que é 15, 20 minutos, no máximo meia hora, esse sintoma, essa crise, esse pânico, certo? Ah, Denilson, mas depois da crise, depois desse pico, eu ainda continuei ansiosa. Eu entendo. Só que passou a ser um momento ansioso intenso. Então, entende? Geralmente, a pessoa que sofre com crises de ansiedade, ela está vivendo um momento ansioso e ela tem a crise. E daí volta a ter um momento ansioso. Ou seja, ela continua angustiada boa parte do dia, continua, às vezes, chorando por longos períodos de tempo, continua sentindo uma certa angústia, uma certa palpitação durante vários e vários dias, sem motivo aparente. E ela tem os picos de crise, picos de crise, picos de crise. Você entende? E só que eu preciso que você entenda que no vídeo que eu vou deixar no card aqui do final, você vai entender os tipos de ansiedade. E são esses que eu te falei, tá? Ansiedade normal, momento ansioso intenso e crise de ansiedade. Recomendo muito que você clique e assista, ou aqui na descrição vai estar o link desse vídeo sobre os 4 tipos de ansiedade, tá? E você vai entender. Então, eu estou sofrendo com um momento ansioso intenso. Eu já fiz o teste. Eu já descobri na minha vida qual nível que eu estou. Só que agora você vai entender quais são os sintomas que estão presentes e como que funciona. Até por meio de um desenho, de um gráfico que eu vou fazer no próximo vídeo, você vai entender. Ah, então isso que é a crise. Ah, então eu não estava com crise, eu estava com um momento ansioso. Ah, eu nunca tive crise, eu só tive um momento ansioso. Você vai entender essa lógica agora que você já sabe o seu nível de ansiedade. Beleza? Um forte abraço, clica no card final ou na descrição desse vídeo para você assistir o nosso vídeo sobre tipos de ansiedade. E lembrando que os vídeos aqui do canal e tudo mais, principalmente esse, não pretende substituir uma consulta médica, certo? Servir como diagnóstico ou como recomendação de tratamento. Isso aqui é muito importante. Nenhum profissional aqui no YouTube e tudo mais pode fazer isso com você. Então, os nossos vídeos ele têm caráter educativo. Os vídeos aqui do canal do Denilson Júnior, no meu canal, eles são produzidos baseados na nossa experiência terapêutica, nos atendimentos que a gente teve nos últimos 6 anos e mais de 1.000 pessoas atendidas, tá? Então, se você quer um diagnóstico, ó, o médico vai presencialmente fazer perguntas, fazer o teste, e ele vai sair com um diagnóstico para você. Nenhum vídeo aqui do YouTube e tudo mais pode servir como diagnóstico, tá? Ou substituir uma consulta médica ou você parar com medicamentos. Em momento algum a gente faz orientação com relação a isso. Beleza? Apenas um aviso legal aí para você. Então, clica aqui abaixo se você quer ir para o próximo vídeo sobre tipos de ansiedade ou no card final. Beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo.